Fala, fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Júnior, deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre variabilidade da frequência cardíaca. Devido a pedido de muitos, hoje eu vou falar sobre o domínio de tempo. Nas últimas vezes eu falei basicamente, no domínio de frequência hoje. Hoje domínio de frequência, as últimas vezes eu falei basicamente do domínio de tempo. Hoje eu vou focar no domínio de frequência e ensinar alguns tipos de análises que eu utilizo com os meus clientes, beleza? Então, assim, obviamente que eu fiz já dois vídeos falando sobre o domínio de tempo e mesmo assim foi pouco perto da quantidade de variáveis que a gente tem no nosso corpo, né? Então, vocês concordam que às vezes uma aula de 15 minutos, uma aula de 20 minutos não é o suficiente para se compreender corretamente tudo, ok? Mas o que eu venho aqui falar para vocês é outra coisa. Então, primeira coisa que vocês devem saber aqui, eu estou no aplicativo Elite HRV, né? Então, HRV ali, que vocês veem, Elite HRV, procura lá, esse aplicativo é grátis, não precisa pagar nada, mesmo para você fazer o export das avaliações, beleza? Esse programa eu utilizo, eu gosto da interatividade dele, eu uso porque eu gosto, eu aprendi com ele e utilizo ele. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma leitura aqui e enviar para o Cubius HRV ou Cubius HRV, né, como é chamado, vocês podem também, isso não tem nenhum custo para fazer o export também. A primeira coisa que vocês têm que fazer durante uma leitura é saber qual que é o balanço autonômico predominante. Então aqui, essa minha cliente, eu não vou colocar o nome, obviamente, isso aqui é uma leitura do dia de ontem. Primeira coisa que vocês têm que saber, a pessoa está mais parasimpática ou mais simpática nesse dia? Mais simpatotônica ou parasimpatotônica, né? Basicamente é isso. Então, este programinha ele dá em score para mim de 0 a 10. O 10 normalmente não, os 10 sempre vai ser parasimpático, tá? E do 9 para baixo ele pode ser tanto simpático ou parasimpático. O 10 seria o melhor valor, beleza? Então, se ele tiver 10 parasimpático, teoricamente o programa entende que esta pessoa está num dia muito bom. Está num dia basicamente 10 também. O próprio programa, ele dá algumas dicas de notas, basicamente, para a pessoa. Então, por exemplo, se ela acordou mais simpática, o programa vai indicar alguma meditação, alguma respiração guiada para a pessoa tentar voltar o mais rápido possível no que seria o 10 analisado pelo programa, ok? E o próprio programa tem algumas meditações interativas dele mesmo. É muito legal. Eu gosto do aplicativo, que nem eu falei, mas não tem problema nenhum você analisar por outros aplicativos. Enfim, depois de você analisar o balanço autonômico, o que você tem que observar? Existem algumas coisas que eu observo durante uma leitura e a primeira delas é a quantidade de artefatos, né? Então aqui aparece para mim se teve muitos artefatos contados. O artefato ele pode ser desde uma bradicardia, uma taquicardia ou então um erro de leitura. O que é um erro de leitura? Às vezes a pilha começa a acabar, começa a falhar, ou a pessoa tipo tá sentada e leva um susto do nada, ou tipo se levanta do nada. Depende. Às vezes, se você vem lá no domínio de tempo, começa a analisar a variabilidade, o HRV, e analisa a frequência cardíaca, você vai saber o que aconteceu. Pede para a pessoa, você levou um susto, o que aconteceu neste momento da leitura? Opa! Neste momento da leitura, ela vai saber te informar, não aconteceu nada, ou aconteceu alguma coisa para você fazer então a leitura. Beleza? Então aqui eu não vou focar hoje no domínio de tempo, eu vou falar basicamente no domínio de frequência, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o domínio de frequência, como o nome mesmo já diz, ele é separado em frequências. Mas eu gosto de lembrar que, como vocês podem ver aqui, o domínio de frequência ele é separado em hertz, que seria realmente uma frequência, mas ele também mostra para mim uma potência aqui, tá? Então, o que é essa potência que ele me mostra?
Vocês percebem que está aqui em milissegundos ao quadrado. Então, o domínio de frequência, além de ele ser uma frequência, ele não deixa de ser um domínio de tempo também. E o porquê que eu digo isso? Porque eu utilizo muito mais no domínio de frequência o tempo do que a frequência em si. E, às vezes, eu me arrisco a falar que boa parte das leituras que são feitas em artigos não tem muita correlação como as pessoas gostariam com o domínio de frequência e mais com o RMSSD em si. Por quê? Porque eles analisam a frequência no domínio de frequência, não o tempo do domínio de frequência. Calma, eu vou explicar. Então, o que acontece? No domínio de frequência, a gente tem uma frequência que é captada pelo 12º nervo sinoatrial e também tem a questão de tempo de contração do nosso coração e tempo de relaxamento, ok? Quanto maior o tempo de contração, mais alto vai ficar essa questão de low frequency com high frequency, tá? Isso daqui ele vai ser esse LF-HF, ó. Então o low frequency é o LF, tá? O low frequency ele vai ser contração do coração e o high frequency a questão de relaxamento cardíaco, beleza? Aqui ele vai aparecer em porcentagem, então eu tive em porcentagem de tempo, tá? Eu tive 24% de contração e 76% de relaxamento cardíaco, tá? No caso da minha cliente. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho um LF-HF. O que é esse LF-HF? É como se fosse um equilíbrio dinâmico que ele joga para mim de contração e relaxamento, basicamente. E se vocês forem analisar na frequência, a frequência ela vai dar muito próxima disso. Os picos de frequências, né, os picos de frequência, eles vão dar muito próximo ao que está relatando. Só que os valores são diferentes, mas se você for colocar na balança, ó, 0.078 e aqui deu 67. E aqui 0.266 vai aparecer 213. Então, tipo, você consegue ter basicamente a mesma análise, tá? Pela questão de potência em milissegundos ao quadrado. Basicamente, tá? Mas quando existe, por exemplo, assim, erro de leitura, essas coisas você vai analisar mais pela potência em milissegundos. Aqui pelo Hertz não consegue ver tão nitidamente. Bom, aqui eu já descobri o seguinte. Se eu olhar já pelos valores, o meu cliente está muito mais parasimpático do que simpático, obviamente. Outra coisa que eu consigo analisar aqui, este valor de LF-HF, o que seria o equilíbrio? Então, se eu tô fazendo uma contração em milissegundos ao quadrado aqui, de 100 milissegundos ao quadrado parasimpático e 100 simpático, o que iria aparecer para mim? Valor de 1. Esse 1 seria o equilíbrio. Quando está 1 para baixo, ele vai aparecer parasimpático. Só que qual que é a diferença do simpático e do parasimpático? O simpático, quando ele for aumentando, ele não vai aumentando na mesma proporção que o parasimpático diminui. Então, vou dar um exemplo aqui. Se esta pessoa aqui tivesse ao contrário, aqui onde é o simpático tivesse 213 e o parasimpático tivesse 67, ele não estaria 1.32. Ele estaria provavelmente tipo 2, 3 e assim por diante. Porque o que eu entendo dessa leitura? Que a questão simpática, quando ela está em predominância, ela é muito mais marcante para a pessoa, tá? Em sentidos principalmente emocional, do que quando está mais parasimpatotônica. Então, o parasimpático, ele é muito interessante ter essa predominância, mas quando se tem predominância simpática, ela é muito mais visível do que o parasimpático.
É isso que eu entendo, tá? Esse daí eu nunca cheguei a estudar a fundo, mas é esse tipo de leitura que eu faço e bate com os meus clientes, tá? Então aqui a gente vê 0,32, a gente percebe que tá parasimpático, se está acima de 1, está simpático, tá? Não precisa às vezes nem analisar esses dois valores, mas é interessante comparar de um dia ao outro, beleza? Outra coisa, a potência total, o total power aqui, né? O que é essa potência total? A potência total ela vai ser o tempo total de contração juntando com o tempo total de relaxamento, tá? Então ele vai pegar e vai somar os dois e vai jogar aqui, ó, o 67 mais o 213, 280. Beleza? O que significa essa potência em milissegundos ao quadrado para mim? Eu considero, tá? Ó, eu considero, isso daí tem artigos que traz que não tem correlação, bababá, mas eu considero, por exemplo, assim, ó, o programa já me deu essa minha cliente num dia 10. Se você está fazendo uma primeira leitura, ou às vezes você vai fazer uma leitura só, o que você vai considerar esse valor? Eu considero esse valor como condicionamento cardiorrespiratório juntamente com o domínio de tempo. Claro, você tem que analisar, ver se os valores de RMSSD, SDNN está dentro do padrão. Então eu olho aqui de cara, eu sei que esses valores da minha cliente estão abaixo do padrão. Eles estão abaixo do que seria o normal. Olha o NN50, está um lixo. Então eu venho lá para a parte de potência, eu sei que isso daqui demonstra o condicionamento dela. O que eu consideraria para a idade dela? Por exemplo, ela está lá com seus 42 anos, já tem filha, eu sei do nível de atividade física, que hoje é quase zero, sei que a alimentação dela está ruim ultimamente. O que eu vou considerar essa potência? Como uma potência ruim, com o condicionamento físico dela ruim. Porém, olha outra coisa que vocês têm que analisar. Eu não deveria nem estar dando essa informação de graça, né? Mas o que eu analiso? Não adianta eu analisar o condicionamento como um todo e eu não analisar esse valor aqui de LF-HF. Por quê? Porque o LF-HF ele tem muita correlação respiratória. Olha só, isso daqui é um bônus, tá? Ele tem muita correlação, o LF tem muita correlação respiratória. Imaginem comigo uma pessoa com ansiedade. Uma pessoa com ansiedade, as coisas mais visíveis a ela, presta atenção. Mas as coisas mais visíveis quando a pessoa está tipo, com um pico de ansiedade. Não estou falando uma pessoa ansiosa o dia inteiro, mas o que a gente entende? Uma pessoa com picos de. Uma pessoa com ansiedade, ela tem como se fosse uma carga diminuída do quando ela tem um pico. Então, por exemplo, assim, ó, se ela está 100% num pico, né? Num pico de ansiedade, ela está 100% dos batimentos cardíacos, 100% da falta de oxigenação. Não chega a ser isso, obviamente, né? Mas só dando um exemplo aqui. Ela está tudo no 100% dela, ela está no pico de adrenalina, né? O que acontece? 100% de falta de foco. Quando ela está durante o dia dela, ela não chega a 100%, mas ela fica 20, 30% do que seria aquele 100% do pico. Isso é uma pessoa ansiosa, tá? Ela não chega a ter picos, mas ela tem um pré-sintoma de pico o dia inteiro, beleza? E quando a gente vai analisar aqui na questão de tempo de contração e tempo de relaxamento, se vocês pegarem uma pessoa ansiosa, ela vai ter muito mais tempo de contração do que tempo de relaxamento. Até porque ela está inflamando muito mais do que ela está retirando inflamação. Outra coisa, vocês vão perceber que a questão respiratória, ela influencia diretamente no tempo de contração e tempo de relaxamento. Beleza? Por que eu sei disso? Faz um teste. Faz o teste e faz um teste, 1 minuto, fazendo teste com a respiração muito rápida, tipo uma respiração de cachorro. Aquela respiração que não é nem nasalada, é toda pela boca. Você vê que a absorção de oxigênio é baixa. Você vai perceber que
o valor de LF e HF vai jogar lá na altura. Porque o teu batimento cardíaco vai aumentar, o teu tempo de contração vai aumentar e o tempo de relaxamento vai diminuir comparado em porcentagem, tá? Então, o que, que eu analiso? Eu analiso questão respiratória juntamente com a questão de potência total. Faço essa correlação dos dois, beleza? Então, tá com potência baixa, mas como é que tá a questão de oxigenação? Como é que tá a parte de ansiedade, a parte respiratória, a frequência respiratória está alta, não está alta? Outra coisa, pode acontecer, por exemplo, assim, o que que acontece? Você tem que cuidar na hora de fazer uma leitura, eu vou dar os cuidados. Eu não sei se ficou bem claro essa parte, mas vou dar os cuidados que vocês têm que ter. Cuidem para na hora de fazer uma avaliação, vocês não pegarem uma pessoa que no dia anterior fez muita atividade física, perguntem se ela teve estresse emocional, porque tudo isso influencia diretamente aqui no domínio de frequência. Então, vou lá, beleza. Por que esses estudos muitas vezes dão tipo umas correlação muito louca? Que daí os caras falam, porque não consigo correlacionar. Porque se a pessoa teve um treino muito forte no dia anterior, vai dar alteração no domínio de potência, no domínio de frequência. A potência dela vai dar diferente. Se ela foi lá, inclusive é assim que eu faço para saber se meus clientes treinaram forte quando eu peço para eles fazer um choque. Eu analiso a potência total. Para eu saber se o meu cliente está inflamado, eu analiso a potência total com LF-HF. Para eu saber se ele está inflamado de treino ou se ele está inflamado de emocional, o emocional, tipo, dormiu mal, zoou no trabalho, alguma coisa assim, eu analiso potência com LF, HF. Então, cara, o domínio de frequência, ele vai me dar uma pancada de informação sobre a parte emocional e física do meu cliente. Uma pancada de informação. Eu tenho, tipo assim, eu posso passar basicamente o dia falando com vocês só sobre as informações que o domínio de frequência me dá. Aqui embaixo, vocês vão ter a frequência em Hertz, tá? Agora sim, é sem questão de tempo. Aqui é o quanto ativou o teu simpático em amarelo e o quanto ativou o parasimpático em verde. Vocês percebem que o tempo de ativação do parasimpático foi muito maior, correto? Vocês veem, eu não consigo mostrar ali, né, mas tá bem mais espaçado, né? Então tá daqui até aqui, muito mais espaçado do que daqui do 0,5 quase, né, um pouquinho antes, até o 0,15. Concordam? Então teve muito mais ativação parasimpática e teve picos parasimpáticos aqui. Então eu considero que sono bom, a alimentação foi adequada, talvez até excedeu um pouquinho da alimentação. Isso daqui eu chamo de termorregulação, tá? Essa parte branquinha aqui, que é uma parte que nem tem na análise, né? Então, a gente vê, a ativação simpática foi baixa, com um parasimpático muito alto. Assim, o que dá para perceber aqui? Questão da alimentação, através disso, tá? Não através dos outros valores. Que a alimentação ela foi de acordo. Por quê? Porque se a alimentação tivesse sido ruim, ela teria ativado bem o parasimpático, mas ela teria ativado um pouquinho mais o sistema simpático, tá? Então não teve ativação simpática tão eficaz a ponto de se equivaler com o parasimpático, eu considero uma alimentação adequada. Pro dia de ontem, tá? E olha só, a pessoa quando está em déficit calórico, ela vai ser o contrário. Vocês percebem uma pessoa em déficit calórico, ela vai ter ativação simpática, 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 o corpo sofrendo para adequar, até que vai começar a estabilizar o peso com aquele déficit calórico que você sugeriu, tipo, 500 calorias, né? Quando começou a equilibrar, deu 2, 3 semanas, o peso começou a começou a equilibrar, começou a não baixar tanto quanto estava baixando de semana a semana,
o que eu vou considerar? Que essa pessoa começou a entrar numa fase de... começou o parasimpático a subir, né? Equivaler com o simpático aqui na frequência, eu começo a considerar que ela está na hora de eu começar a reduzir ainda mais o balanço energético dela. Eu começo a tirar ainda mais calorias dela. Porque ela já tá, o sistema parasimpático dela já está sendo o suficiente para adequar com o peso. Então eu não preciso mais ficar calculando o peso dessa pessoa. Óbvio que é uma variável legal, uma variável interessante para se analisar, mas através desse domínio de simpático e parasimpático, eu consigo saber se essa pessoa está entrando num equilíbrio da dieta, e a partir do equilíbrio eu posso judiar ainda mais dela. Até mesmo se você pedir para a pessoa, a partir do momento em que o simpático começou a reduzir e o parasimpático começou a aumentar, a parte emocional da pessoa com a dieta já está muito mais tranquila. Ela já não está mais passando fome. Ela não está mais se estressando de fazer a dieta. Então, é algo a se analisar. Beleza? A aula sobre domínio de frequência, basicamente é isso, porque eu preciso ir trabalhar, está no meu horário de atender. Mas quem tiver alguma dúvida, manda aí. Eu vou tentar trazer algumas novidades para vocês em relação à variabilidade da frequência cardíaca. Galera, eu peço encarecidamente que vocês, primeiro, entrem lá no meu grupo do Telegram, tá? Que lá no grupo do Telegram é onde eu mando as informações, eu faço enquete para saber se a galera está curtindo. E comentem aqui embaixo no YouTube, falando o que vocês acharam da aula, se trouxe alguma informação que vocês não sabiam, se foi válido para vocês, tá? Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. E eu tenho certeza, olha só, isso não é se achar, tá? Mas eu tenho certeza que esse conteúdo que eu estou trazendo de graça para vocês tem cursos pagos que não dão. Tenho certeza, porque eu já fiz curso pago e paguei uma facada curso de variabilidade, que os caras ensinam só o que eu consigo achar na internet. Beleza? Grande abraço, não esquece de comentar, se tiver gente interessada em variabilidade, me marca lá no Instagram, faz o que for possível para divulgar essa ferramenta. Não é nem me divulgar, tá? É divulgar essa ferramenta, que é uma ferramenta grátis, fácil acesso e que as pessoas precisam ter para monitoramento, principalmente da saúde. Beleza?